A paz do Senhor, meus amados, aquele forte abraço a todos vocês que nos dá a honra de acompanhar os nossos conteúdos do Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, nós falamos sobre Ruth descansando o propósito. Quando ela deitou-se aos pés de Boaz, enquanto este dormia alegre do vinho que tomou no momento da sua janta. No meio da noite, então, Boaz acorda e vê aquela mulher deitada ali. Ruth explica a ele sobre sua responsabilidade como resgatador para dar prosseguimento à linhagem da família. Porém, aos olhos de Boaz, surge um problema. A existência de um outro resgatador muito mais próximo do que o próprio Boaz. E é exatamente sobre isto que nós iremos tratar aqui e agora. Peço que você se inscreva em nosso canal. Deixe aqui o seu comentário. Se possível, dê um joia e compartilhe esta palavra com mais alguém. E isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3, versículos 10 ao 13, que diz a Sagrada Escritura a seguinte expressão: Boaz lhes respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deita-se aqui até amanhã. Então, esse é o problema que ocorre. A existência de um outro parente que estava com mais privilégio em resgatar esta moça. O que nós percebemos aqui é justamente como Boaz foi benevolente com Ruth, amigável e responsável aos problemas alheios. Veja que Ruth já havia também demonstrado benevolência em um caso anterior,
quando ela decidiu seguir a sua sogra, servir ao Deus de Noemi, e que nada separaria essa moça da companhia de sua sogra. E Boaz reconheceu essa benevolência de Ruth, e pela mesma forma, ele foi benevolente com ela. No versículo 11 do capítulo 2, Boaz reconhece isto. A Bíblia diz assim: Boaz respondeu: certamente tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Foi uma atitude benevolente de Ruth para com a sogra. E Boaz reconheceu essa atitude, essa maneira de procedimento desta jovem. E agora, segundo a visão de Boaz, Ruth demonstra uma benevolência ainda maior quando vem buscar refúgio diante da sua pessoa. Quando ela vem para ele na era em busca de proteção. Segundo a visão de Boaz, Ruth poderia ter ido atrás de outros jovens, mais moço, tanto rico como pobre, mas não. Ele fica admirado porque Ruth procurou resolver a questão do seu casamento à luz da lei de Moisés. E isso deixou ele muito apreensível, admirável. Como uma moça estrangeira, moabita, decide resolver os seus problemas conforme a direção de Deus, a direção divina. E isso empolgou em cheio o coração de Boaz, que viu a responsabilidade de resgatar esta mulher. Mas o problema é que havia um outro cidadão muito mais chegado do que Boaz. Noemi, então, desconhecia a existência de um outro resgatador mais próximo. No versículo 20 do capítulo 2, olha o que a palavra de Deus diz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Noemi desconhecia a existência de um outro resgatador. No capítulo 3 e versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: é verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Boaz alertou a Ruth desta situação, mas o que nós percebemos é que ele não sossegou até resolver esse problema conforme os ditames da lei. E Ruth procurou resolver seus problemas conforme os ditames da lei de Moisés.
No livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo de número 25, versículos 5 a 10, o próprio Deus inspirou a Moisés escrever as seguintes regulamentações com relação ao casamento entre os seus próprios patrícios. Olhe aqui o que diz em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 ao 10. Se os dois irmãos morrerem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Você percebeu o costume cultural da época? Pois bem, Ruth então parte para os parâmetros da lei. E quando Boaz toma consciência dessa responsabilidade, ele procura, portanto, resolver esse problema. Boaz agiu com admirável comedimento, ele demonstra ser zeloso na demonstração do bom nome da moça, que era bem conhecida em Belém de Judá pela sua fé em Deus e pela sua lealdade à sogra. E Boaz procura então resolver a situação. Pela lei de Moisés, ele procura levar o caso, conforme lemos aqui em Deuteronômio, para os líderes na porta da cidade de Belém de Judá. Depois que Boaz decide-se a resolver o problema, Boaz explica a Ruth que existe um parente mais próximo do que ele. Se esse homem não quiser casar com ela, conforme vimos, então ele casa. E Ruth, então, conformada com a atitude de Boaz, permanece ali conforme o versículo 14. Boaz, pelo fato de ter uma mulher na era
deitada a seus pés, age com precaução. No versículo 14, Boaz pede que Ruth fique até o amanhecer e saia escondida, para que sua missão não seja mal interpretada pelas testemunhas, pelas pessoas que ele haveria de reunir na porta da cidade para julgar esse problema, para resolver esta situação. Então ele foi precavido com ela, conforme o versículo 14 da palavra de Deus, que diz o seguinte: ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser vista e conhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira, por causa dos falatórios, das más interpretações, pois para atrapalhar os planos de Deus na vida de alguém, sempre levanta um turbilhão de pessoas. E ele foi precavido nesta causa e pediu a ela um sigilo, para que o diabo não pudesse pôr as patas em uma obra que Deus estava realizando na vida desta moça e, conseguintemente, também na vida dele. Boaz age com extrema bondade e supre as necessidades cotidianas da moça. Ele age como o papel de um resgatador que provê as necessidades da viúva. Nos versículos 15 ao 17, Boaz envia Ruth para casa com 6 medidas de cevada. Ela não volta vazia. Levanta-se, vai embora com muitos alimentos, e isto então deixa Noemi confortada, confiante de que Deus está nesta causa. E como é bom quando nós colocamos em Deus as nossas causas e quando procuramos resolvê-las ao ponto de vista da sua palavra. Falhamos, pecamos, erramos, somos seres humanos, somos cristãos, mas não somos ainda incorruptível conforme as promessas de Deus. E enquanto estivermos nesta matéria podre, pecadora, somos passíveis de erros, grandes, médios ou pequenos, mas erramos. E Boaz, consciente do seu dever, portanto, ele supre as necessidades da mulher. Nos versículos 15 ao 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. E ela o segurou. E o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Que maravilha! O que Deus faz para suprir a necessidade de uma mulher, não só cotidiana, como também cultural, relacional. Como é lindo quando nós permitimos que Deus entre nos nossos planos e negócios e permitimos que Ele seja o Senhor em áreas específicas de nossas vidas. No versículo 18, Noemi então assegura a Ruth que Boaz não descansará até levar
a termo o pedido dela. Ela percebe que Boaz seria persistente quando Ruth chega com os alimentos e conta o relatório da noite que passou, da negociação de Boaz para com ela. Noemi fica completamente admirada daquilo e ela percebe que Boaz não ficaria sossegado até resolver essa questão aos parâmetros da lei. Isto é, o que o resgatador mais próximo, o parente mais próximo, faria? Ficaria com Ruth ou daria a Boaz o direito legal de casar-se com ela? No versículo de número 18, a Bíblia diz o seguinte: Disse então Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. A persistência de Boaz em resolver essa causa, esse negócio. Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus, quando estaremos analisando no capítulo 4, Ruth e a negociação de Boaz. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e que, como Ruth, você possa, minha irmã, pôr aos pés do Senhor seus problemas mais complicados que você esteja passando. E como Boaz, meu irmão, que você seja confiante que o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus dos cristãos, o Senhor Todo-Poderoso, esteja na resolução dos seus problemas. Quando colocamos nas mãos de Deus, devemos relaxar, descansar e deixar Deus agir. E isso veremos, portanto, no nosso próximo conteúdo, a negociação de Boaz, e Deus agirá em cima disto. E logo, logo, Noemi estará embalando em seu colo os frutos de uma persistência, de uma fé, de um propósito, quando põe em Deus uma causa e procura esperar no Senhor a solução de seus problemas. Fique na paz, em nome de nosso Senhor